Seja bem-vindo ao canal Esqueletos da Sociedade. Hoje temos mais 4 contos de terror que você não está preparado. Vamos para o primeiro conto. Sombras do Dia dos Mortos. Na calada da noite de 2 de novembro, quando as lanternas de cera iluminavam o caminho até os cemitérios, o doutor Eduardo Nascimento se via cercado por uma escuridão mais profunda do que a usual. Era um dia fatídico para um médico legista que, há anos, se dedicava a investigar os mistérios que os mortos ainda escondiam. Mas, naquele ano, algo era diferente. Uma sensação de ser observado o acompanhava, como uma sombra persistente. Eduardo sempre fora um homem racional, um cientista dedicado e metódico. Desde pequeno, perdera-se em livros sobre anatomia e ciências forenses, aninhando-se em um mundo de lógica e razão. No entanto, sua vida tornou-se um pesadelo quando começou a perceber que os corpos que examinava não estavam tão quietos o quanto deveriam estar. As vozes sussurrantes que ele tentava ignorar pareciam querer alertá-lo, mas ele se recusava a escutar. A assistente de Eduardo, Lúcia, era a única que suspeitava da luta interna do médico. Jovem e idealista, ela havia se juntado ao departamento buscando compreender a fragilidade da vida e a inevitabilidade da morte. Com seus cabelos escuros e olhos penetrantes, Lúcia adivinhava que havia algo mais nas expressões contidas de Eduardo. Durante as autópsias, ela notava que os rostos dos cadáveres, cobertos pela rigidez pós-mortem, pareciam transmitir alguma mensagem obscura. Naquela noite, enquanto o vento uivava para o lado de fora, Eduardo se preparava para mais uma autópsia, quando a luz começou a piscar. Ele parou, a mão trêmula segurando o bisturi, e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ao olhar ao redor, notou que os rostos dos cadáveres pareciam mudar sob a luz vacilante, e a atmosfera tornava-se mais pesada, como se o ar estivesse impregnado de lamentos. "Você está bem, doutor?" perguntou Lúcia, quebrando o silêncio opressivo. "Sim, claro. Apenas pensando", Eduardo respondeu, tentando esconder o medo que começava a tomar conta dele. No instante seguinte, um grito ecoou pelo necrotério. Um grito que não poderia ter vindo de um vivo. Ambos os médicos congelaram. Lúcia pegou a lanterna e iluminou o corredor sem fim que levava até os arquivos. "Foi daqui que veio o som", sussurrou. Determinados a descobrir o que estava acontecendo, os dois se dirigiram ao local do eco infernal. Quando chegaram, encontraram um corpo que estava fora de seu compartimento. A natureza dos ferimentos era estranha, como se alguém estivesse tentando escapar de dentro. Assustados, eles olharam um para o outro, os olhos de Lúcia arregalados de terror. "Temos que chamar a segurança", disse Eduardo, mas a voz dele soou tímida e insegura. Naquele momento, todas as luzes se apagaram, mergulhando-os em uma escuridão total. Eduardo e Lúcia ouviram sussurros, um coro de vozes chorosas clamando por justiça, por reconhecimento. Os espíritos dos mortos estavam ali, famintos por atenção e vingança. Eduardo, o homem da lógica, agora se via no meio de uma cena que desafiava toda a razão. Ele percebeu que seu passado como legista estava ligado a esses espíritos. Muitos deles tinham mortes não resolvidas,
segredos enterrados que ele nunca havia revelado. Confrontado por suas próprias decisões, Eduardo decidiu que precisava entender, precisaria lidar com os fantasmas que o assombravam. Os gritos se intensificaram e, de repente, Lúcia desapareceu na escuridão. O coração de Eduardo disparou enquanto ele chamava seu nome, mas só obteve o eco de sua própria voz em resposta. Desesperado, ele começou a procurar por ela, seguindo os sons que agora pareciam vir de todos os lugares. Sua mente fervilhava com a possibilidade de que o que estava presenciando era uma espécie de retribuição cósmica. Finalmente, ele encontrou Lúcia em uma sala onde os corpos dos mortos estavam dispostos como se quisessem se levantar. Mas na frente dela estava um cadáver particularmente familiar, seu mentor, o Dr. Miguel, que havia desaparecido quando Eduardo assumiu seu lugar. Seu rosto estava pálido e seus olhos abertos pareciam acusá-lo. "Você me deixou morrer", sussurrou o espírito, como se as palavras fossem veneno. "Agora você deve fazer o que é certo." Eduardo caiu de joelhos, uma onda de culpa o sufocando. Ele sabia que tinha que enfrentar a verdade. Para salvar Lúcia e a si mesmo, ele teria que se redimir e resolver os casos que o atormentavam. Cada corpo tinha uma história, e cada história precisava ser contada. Conforme a tensão aumentava, ele sentiu uma energia poderosa levantar-se do chão, e os mortos começaram a se agitar. Eles exigiam que suas vozes fossem ouvidas. Eduardo compreendeu que ele não estava apenas lutando contra os fantasmas, mas também contra seus próprios demônios. Enquanto trabalhava freneticamente para resolver os mistérios, uma nova verdade veio à tona. Lúcia tinha um envolvimento inesperado com alguns dos casos que ele investigava. Ela era filha de um dos homens associado às mortes, e seu parceiro estava envolvido com o crime organizado. Eduardo estava prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. Com o tempo se esgotando e os espíritos crescendo mais impacientes, ele teve um último confronto com Lúcia, que o confrontou sobre suas descobertas. As revelações se tornaram uma montanha-russa emocional, e a tensão estava prestes a explodir. Ao final de uma noite cheia de revelações e conflitos internos, Eduardo finalmente se viu diante da escolha mais difícil de sua carreira: preservar a vida de alguém que amava ou atender ao chamado dos mortos. A decisão que tomasse poderia determinar não apenas o destino de Lúcia e de sua própria alma, mas de todos os espíritos que clamavam por justiça. E assim, quando o amanhecer finalmente chegou, Eduardo se viu no centro de um dilema, encarando o espectro de seu mentor e os espíritos dos mortos que olhavam para ele, esperando por uma resposta. O Dia dos Mortos se tornara uma luta entre a vida e a morte, com a linha entre as duas se tornando cada vez mais tênue. E neste embate, ele percebeu que as sombras, na verdade, nunca haviam deixado de persegui-lo. O verdadeiro terror ainda estava por vir, e isso era apenas o começo de um longo pesadelo. Quando o sol começou a nascer, trazendo um brilho tênue àquele cenário sombrio, os ecos do passado de Eduardo continuavam a ressoar. A luta por justiça não estava nem perto de acabar, e ele sabia que algo mais muito obscuro ainda se escondia nas sombras, aguardando para ser revelado. Como um último suspiro,
Eduardo jurou que faria o que fosse preciso para que os mortos encontrassem paz. Mas a que custo? A pergunta pairava no ar, assim como os espíritos que ainda não tinham encontrado descanso. O último voo. A turbulência fez o avião sacudir como uma folha ao vento, mas nada comparado ao que se passava na mente de Marcelo Reis, o experiente piloto que, nos últimos 10 anos, havia transportado milhares de passageiros ao longo do Brasil. Naquele dia, em um voo transatlântico, ele não conseguia ignorar a presença estranha que parecia envolvê-lo. Uma sombra que se arrastava por suas memórias, como um eco distante de um pesadelo esquecido. Marcelo era mais do que um piloto. Ele era um amante da aviação, um homem que dedicara sua vida a encontrar liberdade nas nuvens. Ao seu lado, tinha Bruna, a copiloto, cuja presença calma e determinada servia de âncora em meio à tempestade emocional que começava a invadir Marcelo. Bruna era astuta, sempre questionando e buscando entender a essência das coisas, o que a tornava uma amiga valiosa. Entre os passageiros estava também Paulo, um empresário arrogante que, com seu comportamento egocêntrico, irritava as outras pessoas. Por outro lado, Ana, uma jovem universitária, exibia uma inocência que contrastava com a dureza do mundo ao seu redor. Destinados a cruzar seus caminhos por algumas horas, não poderiam imaginar que suas vidas corriam perigo. Enquanto a noite caía e o mar se espalhava sob eles como uma vastidão de incertezas, o avião começou a ser engolido por nuvens escuras. Marcelo lutava para manter a calma, mas sabia que algo não estava certo. Uma ruga de preocupação se formou em sua testa enquanto olhava pela janela, onde relâmpagos dançavam e a escuridão parecia sussurrar segredos sinuosos. Foi então que ele ouviu a voz, baixa, quase sedutora. Ela parecia brotar das profundezas de sua própria mente. Deixe tudo isso para trás, dizia o espírito maligno. Libere-os. Um simples movimento e você estará livre. A tentação crescia como um câncer, ameaçando consumir sua sanidade. Conforme os minutos se transformavam em horas, Marcelo lutava contra uma batalha interna. Em cada turbulência, a voz tornava-se mais convincente. Ele olhou para Bruna, que continuava a monitorar os painéis com serenidade, e para os passageiros, inconscientes do tormento que atormentava seu piloto. Marcelo começou a questionar sua própria vida. Seria uma liberação? O desespero cresceu quando ele se deu conta de que poderia muito bem ser ele quem estava enlouquecendo. E se fosse real? A dúvida o corroía. Um alerta soou abruptamente. O sistema de navegação falhou e o painel iluminou-se em vermelho. A voz bateu forte em sua mente. Agora é a hora, Marcelo. Caia. O avião foi engolido por um turbilhão de vento e luzes intermitentes, e o pânico se espalhou entre os passageiros. Bruna, percebendo a desorientação de Marcelo, tentou intervir. Marcelo, você está bem? Sua voz cortou a escuridão, mas as palavras foram suficientes para despertar um novo medo. A verdade de que ele não estava mais no controle. Horrorizado, Marcelo se virou para ver Paulo gritando ao telefone, tentando se comunicar com alguém, enquanto Ana chorava silenciosamente.
Com um golpe final da tempestade, Marcelo se lançou contra o controle. As visões do espírito maligno se intensificaram, agora projetando imagens de destruição e mortes. Ele estava prestes a ceder à tentação, quando Bruna, em um ato de coragem desesperada, puxou o manche de forma brusca, interrompendo a trajetória fatal. Marcelo, olhe para mim, lute contra isso. As palavras dela eram como um balde de água fria, despertando-o do transe. O avião estabilizou-se momentaneamente. Mas então, um relâmpago atingiu a aeronave e as luzes se apagaram. O silêncio foi ensurdecedor. O pânico se espalhou e o avião mergulhou em escuridão total, com Marcelo lutando contra sua própria mente. Naquele instante final de suspense, ele percebeu que o espírito maligno não era apenas uma entidade externa, mas uma representação de suas próprias inseguranças e medos. Com um último esforço, Marcelo gritou: "Não, eu sou o piloto." Quando as luzes voltaram a brilhar, o avião estava em um curso estável, mas a luta não terminara. O espírito maligno ainda rondaria sua mente, mesmo que, sem que ele soubesse, se poderia confiar em si mesmo novamente. Os passageiros estavam a salvo, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Rodrigues havia aprendido que o maior inimigo muitas vezes reside em nosso anterior. No fundo, ele sabia que o verdadeiro teste seria enfrentar suas próprias sombras nas noites seguintes. A pergunta pairava no ar: o que acontece quando os medos se tornam uma realidade? A resposta, só o tempo diria. O Homem das Sombras. Quando eu tinha 7 anos, meu primo mais velho, Jake, me contou sobre o Homem das Sombras. Ele disse que era só uma história boba, feita para assustar crianças como eu e me fazer me comportar. Mas a história ficou na minha mente muito depois que ele foi embora para passar as férias. O Homem das Sombras, segundo Jake, não era como os monstros dos contos de fadas. Ele não morava debaixo da cama ou se escondia no porão. Não, ele ficava no seu armário, esperando silenciosamente no escuro. Ele não precisava comer, dormir ou se mover muito. Ele só se importava com uma coisa: uma porta de armário aberta. Jake disse que se você deixasse seu armário, mesmo que levemente aberto, o Homem das Sombras sairia quando as luzes se apagassem. Ele ficaria lá, te observando do canto do seu quarto, esperando o momento perfeito para se aproximar, como aqueles pesadelos que sempre me aterrorizavam também. Você não o veria claramente, apenas uma forma na escuridão, mais negra que a escuridão ao seu redor. E se você o visse e o reconhecesse, era isso. Ele te levaria, e ninguém jamais saberia o que aconteceu. Jake riu quando comecei a chorar, mas naquela noite eu me certifiquei de que a porta do meu armário estava bem fechada. Por anos eu não conseguia dormir sem verificar primeiro. Virou hábito. Mesmo muito depois de eu me convencer de que o Homem das Sombras não era real. De qualquer forma, algumas semanas atrás, me mudei para um apartamento novo. É pequeno, mas é meu. E eu estava animado por finalmente ter um lugar para chamar de meu. Na primeira noite, notei que a porta do armário não fechava direito. Ela abria 1 ou 2 centímetros se eu não apoiasse algo contra ela. Eu ri disso no começo,
pensando na história boba do Jake, mas quando fui para a cama, não consegui me livrar da sensação incômoda que eu tinha quando criança. Levantei, encostei uma cadeira na porta do armário, voltei para a cama e ri de mim mesmo por me comportar como uma criança. Mas por volta das 3 horas da manhã, acordei com o som de algo arrastando no chão. Meu coração estava batendo mais forte antes mesmo de eu abrir os olhos. Quando finalmente me atrevi a olhar, a cadeira estava empurrada para o lado e a porta do armário estava aberta, só um pouco. Eu disse a mim mesmo que não era nada, apenas a corrente de ar da janela ou o fato de que o chão não estava nivelado. Levantei, fechei a porta e coloquei a cadeira de volta, tentando ignorar o suor frio escorrendo pelas minhas costas. Na noite seguinte, aconteceu de novo, e na noite seguinte também, mas naquela noite foi diferente. Acordei com o som de uma respiração, lenta, deliberada, vindo do canto do quarto. Eu não conseguia me mexer. Meus olhos estavam fixos na porta do armário, agora totalmente aberta, e na figura parada logo ali dentro. Ela não estava se movendo, mas eu sabia que estava me olhando. As sombras ao seu redor pareciam ondular, tirando o ar do quarto. Não me lembro de ter voltado a dormir, mas acordei esta manhã com a porta do armário fechada. Eu não sei se isso foi um produto da minha imaginação, se foi um pesadelo realista demais, ou se realmente experimentei isso de verdade. Mas uma coisa é certa: eu moro sozinho. Algo pior que sangue. Nunca contei isso a ninguém antes, mas não consigo mais guardar para mim. Algo que vi quando criança, uma lembrança que achei ter enterrado, voltou para me assombrar. Quando eu estava na 4ª série, eu vi um homem morrer. Era uma manhã chuviscando, nublada, do tipo que faz o mundo parecer cinza e sem vida. Eu estava correndo para a escola com um guarda-chuva na mão, quando o notei. Um homem com um casaco bege e calças cinzas andando atrás de mim. Eu já havia passado por ele antes e eu podia senti-lo ali atrás. Quando eu desviei dele, ele estava fazendo uma careta. Seu rosto parecia confuso e irritado. A maneira como ele se movia, rápido, em movimentos bruscos, passos pesados, me deixou nervosa. Ele parecia estar procurando briga. De repente, eu ouvi um grunhido explosivo e doloroso, seguido por um baque úmido e nauseante. Eu me virei para ver o homem de bruços na calçada. Seu corpo se contraiu, suas pernas se debatendo em espasmos antinaturais. Senhor, minha voz tremeu. O senhor está bem? Ele não respondeu. Suas mãos se agarravam ao asfalto molhado, suas unhas arranhando-o com um som que me arrepiou a pele. Eu congelei, insegura do que fazer, meu coração batendo forte nos meus ouvidos. E então, o instinto tomou conta e eu corri para a casa mais próxima, batendo na porta. Uma mulher de meia idade atendeu, seu roupão pendurado frouxamente sobre seu corpo. Ela me olhou com suspeita através da tela, seu cabelo uma bagunça emaranhada. Chame uma ambulância. Aquele homem caiu, eu gritei, apontando para onde ele estava deitado na calçada. Sua testa se franziu ainda mais, mas ela assentiu
e fechou a porta sem dizer uma palavra. Eu voltei para o homem. A chuva estava caindo mais forte agora, escorrendo pelo seu casaco bege. Sem saber o que mais fazer, eu segurei meu guarda-chuva sobre ele, protegendo-o da chuva. Foi aí que eu vi. No começo, eu pensei que era sangue. Fios finos e pretos escorriam de suas narinas, formando poças no chão embaixo dele. Mas não era sangue, não era vermelho. Era escuro, brilhante, quase oleoso. E estava se movendo, se contorcendo. Os fios se contorciam como vermes, torcendo e enrolando uns sobre os outros. Eles se bifurcavam e se espalhavam pela calçada em linhas emaranhadas e deliberadas. Um fio tocou a ponta do meu sapato e se enrolou nele, como um dedo que sondava. Outros serpenteavam em direção ao meio-fio, seus movimentos muito propositais para serem aleatórios. Eu não conseguia respirar, eu não conseguia me mover. Os fios deslizaram sobre o meio-fio e para o bueiro, desaparecendo na escuridão abaixo. Quando a ambulância chegou, a chuva tinha parado. Eu fiquei de lado, tremendo, enquanto os paramédicos levantavam um homem em uma maca e o cobriam com um lençol. Um policial se aproximou de mim. "Você viu o que aconteceu?" ele perguntou, sua voz calma, mas firme. Eu assenti, engolindo em seco. Ele só caiu. O policial rabiscou algo em um caderno, anotou o meu nome e me disse para ir para a escola. Eu não contei a ele sobre os fios pretos. Eu nem sabia como descrever o que eu tinha visto. Isso foi há mais de 30 anos. Eu pensei que tinha esquecido, ou empurrado para algum canto escuro da minha mente. Mas algumas semanas atrás, eu me deparei com um vídeo online. Ele mostrava um parasita de crina de cavalo emergindo de um louva-a-Deus. No começo, eu fiquei fascinada, depois horrorizada. Fios finos e pretos saíam do corpo do inseto, se contorcendo e torcendo como fios vivos. A lembrança voltou correndo, nítida e vívida. O que eu tinha visto naquele dia não era sangue. Sangue não se move assim. Sangue não se contorce. Eu comecei a pesquisar. Parasitas de crina de cavalo não deveriam ser capazes de infectar humanos. Cientistas dizem que é impossível, mas eu sei o que eu vi. Não era exatamente igual a um parasita de crina de cavalo. Era maior. E não estava apenas se movendo aleatoriamente. Estava escapando para o bueiro, para nossa água, se reproduzindo. Eu penso na maneira como o homem fez uma careta. Sua raiva, confusa e perplexa, é um olhar que tenho visto cada vez mais ultimamente, nos rostos ao meu redor e nas notícias. Pessoas explodindo no trânsito, gritando com caixas, descarregando sua fúria online. Coisas piores também. Raiva se espalhando. Eu penso em como, cada vez mais, essa raiva parece estar fluindo para fora, crescendo e infectando outras pessoas, como um emaranhado de fios pretos brilhantes se estendendo para todos nós.